Oi, estamos começando mais um Em Voga Podcast e estamos aqui com uma pessoa, uma amiga querida, não vou nem falar de quantos anos, né? Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente tinha 13 anos, a gente já saía juntos. É verdade, a gente já era amiga, né? Tereza Matera, querida. Oi, Luca, obrigada Tudo por bem? me receber. É um prazer estar com você. A sempre. Tereza é uma psicoterapeuta que é bastante atuante em Rio Preto e eu adoraria conversar com ela disso, mas eu também vou querer um espaço para falar da nossa época lá atrás, do Automóvel Clube. Quer começar por aí? Ai, pode ser, né? Então Acho que vamos lá. pouca gente sabe, né? Quem não sabe agora fica sabendo. Tcharam! A gente tinha uma turminha, né, que se reunia e jogava baralho, brincava de... A gente tinha um jogo de música, você lembra disso? Que falava uma palavra, a gente Aí tinha que cantar uma música que tinha aquela palavra na letra. Tá. E eram músicas de Chico Buarque, tinham letras maravilhosas, né, palavras difíceis. Paralelepípedo. Se fosse Quem hoje... tem paralelepípedo na mão? Se fosse hoje, ia ser facílimo, né? Porque... Verdade. Era muito legal. E o mais engraçado é que esse grupo que se reunia lá em 69, 70, era isso, né? Talvez até antes. Não. É, mais ou menos. Nós temos um grupo do WhatsApp com essas... Nós somos as mesmas meninas. Infelizmente, algumas já foram embora, mas as que estão no grupo. Estão no grupo. E a gente se fala todos os dias. Tem a Anitta, que está em Porto Alegre, né? É. Tem a Doia e a Rosana, que moram em São José dos Campos. E o restante, nós estamos aqui em Rio Preto, né? É o resto todo aqui de Rio Preto? Acho que sim. Tá. Mas parece que a gente mora no exterior, porque eu nunca vi coisa mais difícil conseguir fazer uma ligação para falar com todas, ou então combinar de encontrar para um café. Né? É Isso verdade. parece Nós uma temos coisa que marcar complicada. Nós né? temos que marcar um café aqui de Rio Preto. Sim. Lá naquele lugar que tem doce. Ela fala doce, né? Enche a boca para falar. Começa a tremer. Da Querubine, não é? Ah, da Lívia. Da Lívia. Isso mesmo, Vou chamar a Lívia para vir aqui, trazer uns petisquinhos, contar a história dela também. É, porque ela tem anos de casa, hein? Nossa Senhora, não. E a gente come lá maravilhosamente bem. Tudo né? dela é bom, né? Então, mas a gente estava falando desse tempo que a gente conviveu na adolescência. Para mim, como uma pessoa tímida, foi muito importante ter tido esse grupo de amigas. Tá. Porque eu sou muito mais dada ao isolamento do que ao social. Né? Então, o social, para mim, sempre foi um exercício. E aí eu tinha como até âncora, né, a própria Cristina, que era a minha ligação com o grupo de vocês que moravam, porque assim, eu e a Cristina morávamos um pouco mais para cima, a Luca, a Anitta, a Sônia mais para baixo, então a gente ia muito para a casa da Anitta, e lá a gente jogava baralho, que era uma coisa extremamente social. Ali a gente conversava sobre a vida, sobre as nossas necessidades, a gente se programava para festas, né? Então, assim, tinha um contexto muito importante esse encontro, né? Mas eu lembro muito da gente na escada da tua casa, ali na 15 de novembro. Também, que ali era um Cecília ponto. Cury. Era uma turma grande, né, Luca? Era uma delícia. Eram só meninas. A Cecília já nos deixou, né? Mas era muito legal. E a gente conversava e cantava e brincava. Era uma alegria. Sim. Era uma alegria. Era bem diferente, porque a gente, às vezes, ia para clube a pé, voltava a pé, né, Luca? Ia sempre voltava de madrugada a pé, não tinha problema, né? Não tinha medo, não tinha nada que... O mundo era completamente segurasse diferente. A gente, ou que barrasse, ou que colocasse cercas, né?
Então, a gente tinha um fluxo dentro da cidade com muita facilidade, né? É verdade. Eu acho que hoje as voltar meninas de não têm mais carnaval, isso. 5, 6 horas da manhã. Né? Roubar o leite do padre, que eram as garrafas de vidro que ficavam na porta, né? Então, umas coisas mais a gente bobas, aprontava, assim, né? Mas a gente aprontava. fazia, né? Era quase que um ritual, né? Aquilo tinha que ser feito, sei lá. Muito legal, muito legal. Isso, ter resgatado essas amizades agora mais através do WhatsApp está sendo muito importante para mim também. Porque a hora que eu quero contar uma coisa ou quero desabafar, eu sinto que eu tenho ali o meu cantinho. É muito íntimo, né? Já estou fazendo aqui uma sessão de terapia. Não, assim, e o legal é que tudo aquilo que a gente viveu, depois de quantos? 40 anos, pelo menos, sobrevive da mesma forma e com a mesma intensidade. É verdade, né? O mesmo amor. Eu sempre dizia para minhas filhas, né, quando elas entraram na adolescência, que elas cuidassem muito da adolescência delas. Porque a adolescência era um marco extremamente importante da gente na sociedade, para gente que morou numa Rio Pretinho pequenininha, né? Mas é verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas é uma referência muito forte. A adolescência que marcou ali tudo. Sim, sim. E eu acho que a gente acaba recorrendo a esse lugar, né, várias vezes na vida, porque acaba sendo um seguro, lugar, né? Um lugar de conforto, de segurança, né? É verdade. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto sobre esse prisma teu, mas achei bem legal. Eu acho que é um ponto, é um marco, né, muito importante, porque você está numa fase de pleno desenvolvimento, de entendimento do mundo, de observação do outro, do seu próprio comportamento. Existe uma demanda social muito grande para dizer que você deve se comportar de tal forma, ou você tem que usar tal roupa. E como que você também se liberta disso, né? Como que você sai disso e faz o seu próprio movimento? Quando você tem uma sociedade que está ali comandando e demandando. Então, né? As amizades nessa hora são muito importantes. Extremamente importantes. Porque elas vão dar para você o suporte, né, para ser. Né? Que muitas vezes a família não é que não dá porque não, é porque não entende, não participa, não são mais jovens. Então, aí você vai já entrar num lugar que, para mim, é muito importante, porque a gente vem de uma sociedade muito tradicional, onde, por vezes, a gente não tinha a liberdade de dizer e de comentar situações que a gente estava sentindo. Hoje isso já mudou. Isso mudou, mas havia um distanciamento muito grande. Nossa, absurdo, né? Ainda mais com a figura masculina, né? Era uma coisa... E a gente falava entre a gente. Ou, hoje, a gente tem já a busca pela terapia, né? Porque se você não encontra esse lugar de vazão, esse lugar de expressão, né? Você permanece na infância, né? Você permanece criança. Tem muita gente, então, que não encontra. Tem muita. E, olha, tem muita gente que procura terapia exatamente por isso, Lucas. É verdade? Por quê? Porque eu acho que a gente tem um mecanismo de funcionamento que vai muito bem num período da vida. E, de repente, esse mecanismo começa a trabalhar contra você. Você começa a pensar, opa, mas eu sempre agi assim, agora não está dando mais certo? O que está acontecendo? Né? Então, eu acho que aí é nesse momento que a gente precisa aceitar, sair da arrogância e achar que alguém pode sim me ouvir, em especial alguém que seja preparado para isso, né? Que possa me ouvir. Eu acho super importante fazer terapia. Eu já fiz 3 vezes na minha vida, com 3 linhas diferentes. Que legal. Né? Que e legal. Foi muito importante, foi muito importante. Então, eu acho que essa necessidade que a gente tem de colocar situações que ficaram mal resolvidas na vida da gente, ou que não ficaram resolvidas de forma alguma, ou que, de repente, começam a incomodar... você dá expressão a isso é absolutamente libertador. Porque... Eu acho que eu estou precisando fazer uma terapia.
desliga o microfone e a gente vai bater um papo em off. Porque coisa que você não consegue se libertar, já pensei, nossa, eu preciso falar disso. Anota. Anota, mas é sério. Anota essas coisas que você sente necessidade em falar, porque no momento que você tem de, por exemplo, até de ir mesmo para uma terapia, você já tem assim, algo que é perturbador, que seria importante abrir, né, de conversar. E que linha da terapia você trabalha, Tereza? Olha, eu fiz o meu treinamento dentro da corporal, né, que vem de William Reich, que é um discípulo de Freud, que pega o corpo, né, como sendo parte dessa mente e não só uma mente. Ele faz essa integração de corpo e mente. E o que eu super acredito. Porque... Então, e nisso, ele, com o processo da evolução da própria psicologia corporal, a gente vem para pessoal assim, mais moderno, né, que vem trazendo até propostas de exercícios para serem feitos em determinados momentos em que você está sozinho e, de repente, entra em pânico. Eu tive uma situação, olha que interessante, uma paciente minha, ela estava em Nova York, ela havia alugado um carro e saiu para a rodovia. E ela entrou em pânico. Meu Deus do céu. E ela, o que ela fez? Ela pegou o celular e me ligou. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, espera aí, como é que eu vou resolver isso? Aí eu falei para ela, estaciona o carro. Primeira coisa, estaciona o carro. Lógico. Aí eu fiquei com ela, falei, fica tranquila, pode ir, a gente está junto, vai, estaciona esse carro, tá. Bom, ela conseguiu estacionar o carro e eu fui propondo a ela um movimento com o próprio corpo, onde ela ficou bastante regredida, né? Então ela pôde voltar, o processo respiratório, né? Aí até o movimento dela sair dessa posição para poder sentar e poder assumir novamente a posição de adulta e tudo mais e focar naquilo que ela estava fazendo. Então, assim, é muito importante, né? Funciona muito bem esse tipo de suporte para mim dentro da terapia, apesar de hoje não só mais trabalhar com a corporal, mas com aquilo que eu acho que eu tenho de mais importante, que é a intuição. Com certeza, a intuição é muito importante. Eu acho que é fundamental, fundamental. Uma outra situação que eu posso trazer para você que também foi muito interessante. Eu estava com um amigo médico chegando no aeroporto de Congonhas e a gente ia pegar o ônibus de Congonhas para Cumbica, porque o nosso voo sairia de Guarulhos. E ele, como médico, a hora que a gente foi chegar na fila, que a gente chegou na fila, ele imediatamente viu esse senhor encostado numa coluna, sem cor, né? E ele foi e perguntou o que está acontecendo com o senhor. E aí eu nem tinha visto, eu nem percebi isso, né? Aí ele pegou, puxou minha mão e falou assim, vem cá, olha, é com você isso. Aí eu vi que o cara estava muito pálido, eu comecei a conversar com ele, falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu não vou voar, eu não vou entrar nesse avião, eu estou com muito medo e eu não vou. Eu falei assim, mas o senhor está no avião? Ele falou, não, eu estou aqui no aeroporto. Eu falei, então, mas o senhor está sentindo medo de algo que ainda vai acontecer, é isso? Eu falei, o senhor por acaso está sentindo o seu pé? Ele falou, até a senhora perguntar, eu não estava sentindo o meu pé, não. Eu falei, mas me conta, o senhor está sentindo o seu pé? O senhor está sentindo, está macio, está duro? Como é que está aí? O teu pé está frio, está quente? E fui conversando com ele sobre o pé. Tá. E ele foi relaxando. E aí ele, lógico, foi relaxando, a gente mudou, né, daqui, da caraminholação para o pé, né? A gente inverteu o polo, né?
E aí ele começou a adquirir cor e tudo mais. Aí eu fui conversando com ele e tudo mais. Ele se acalmou, voltou para a fila, eu vim para a fila, entramos no ônibus. Aí, de repente, esse cara vem e fala assim, gente, olha, eu vim aqui agradecer vocês, porque se não fosse vocês, eu não teria entrado nesse ônibus. É minha lua de mel, a minha noiva estava por conta. Falei, olha só. Ele não iria na lua de mel. Então, imagina que situação, né? Nossa, que loucura, né? Então, assim, essa pânico, coisa, né? Ele estava tendo um acesso de pânico. Então, é interessante como você trabalhar o corpo da pessoa. Naquele momento não tinha nada. Se eu fosse falar, ele não iria nem conseguir me ouvir, dado ao estado que ele se encontrava, né? Mas quando você leva para um outro lugar, ele... o pensamento dele saiu daquilo, né? Outro dia eu vi na internet. Coisa circular. Isso de internet. O cara está com crise de pânico, põe 2 pedras de gelo na mão. Eu vi. Você viu? Eu pensei, nessa na rua, onde que... Alô, gelo, por favor, sorveteiro, né? Sorveteiro. Sorveteiro, né? Porque como é que faz? Né? Mas é engraçado, porque a mente vai para outro lugar. Vai para outro lugar. E esse eu acho que é o grande exercício que a gente tem que fazer, né? No dia a dia. No dia a dia, porque a mente ela está o tempo todo trabalhando coisas ali que, né, vai passando uma porção de sensações, vai captando uma porção de coisas e, de repente, te trava numa situação que possivelmente é uma situação sua da infância. É algo que ficou bloqueado lá atrás, né? E aí, de repente, isso vem com um poder enorme e te trava. Então, é bem interessante você poder ter esses... E a tua terapia é individual, Tereza? Olha, eu tenho trabalhado individual. Eu trabalhei a terapia comunitária em grupo, né? E quando é grupo. A terapia comunitária, ela pode trabalhar grupos muito grandes de pessoas, como eu cheguei a fazer algum trabalho numa igreja no Eldorado, que era um grupo de mães que perderam filhos. Nossa! E então, era um grupo grande de mães e a gente conversava sobre... Cada uma contava aquilo que tinha trazido para esse encontro e a gente depois fazia uma média, né? Porque como se repetiam os assuntos, então a gente trabalhava o assunto que a maioria havia escolhido. Fazer uma pauta. Isso, fazer uma pauta, e aí a gente devolvia para o grupo as questões e pedia que eles mesmos tentassem soluções. O que cada uma faria numa situação como essa. Foi muito legal. É de uma riqueza impressionante. Nossa, então, foi a única vez que eu mesma trabalhei frente a um grande grupo, né? Mas o resto você gosta de fazer individual? Eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar. E você trabalha online? Já trabalhei. Eu atendo um único paciente hoje online. Porque parece que está em moda online, né? Eu não sei, eu gosto muito do contato do presencial, visual, né? do presencial. Ainda mais que é corporal. Tem uma série de questões, né, que você observa na postura. De repente a pessoa te fala uma coisa e você percebe que por um perto instante... da Tereza já arruma postura, porque senão ela vai perceber aquele trauma teu lá, não sei não. Não é assim, não. Não é assim. Não chega a transparecer dessa forma, que aí já ficaria até com medo. Eu já assim, né? Muito duro, né? Mas é isso. Então, E além disso, né, do meu trabalho como psicoterapeuta, eu tenho a parceria com uma amiga chamada Lucila Papacosta Conte, que é uma mulher extremamente culta. Não sei nada dessa parceria, vou descobrir agora. Então, ela, há 20 anos atrás, teve a ideia de fazer leituras em grupo, Casa das Flores.
Para mim, que sou uma pessoa diagnosticada com TDAH, eu tenho uma enorme dificuldade em concentração. Então, para eu pegar um livro e ler sozinha, eu preciso reunir toda a minha atenção, e é uma coisa muito difícil, porque qualquer barulho, qualquer coisa me puxa, me leva, né? E eu não consigo retornar. Uma vez que eu saí, eu não retorno mais. E dentro da Casa das Flores tem um trabalho de leitura onde a leitura é compartilhada. Você não lê em casa e depois vem lá para discutir, não. A gente se senta ao redor de uma mesa e a gente lê juntas. Eu leio 2 parágrafos, roda 2 parágrafos. Então, a minha atenção, ela fica focada, porque eu li 2 parágrafos. Quando ela vai começar a fugir, é outra voz, é outro estilo de leitura, é outra entonação. Então, conforme essa leitura vai rodando nessa mesa, ela vai me mantendo, ela vai me segurando na leitura. E essas reuniões são semanais? Semanais. Nós temos, no momento, acho que são 6 ou 7 grupos de leituras, cada um lendo coisas diferentes, né? E os encontros são semanais, uma vez por semana mesmo. Porque daí vocês discutem, meio interpretam. Sim, porque, de repente, você está lendo alguma coisa que precisa de... por exemplo, nós estamos lendo um livro muito interessante que chama Fragmento de um Discurso Amoroso, que foi escrito por Roland Barthes. Então, Roland Barthes é um cara assim, muito, muito, muito culto, né? Então, ele tem um conhecimento monumental. E aí ele começa a pensar esses fragmentos do discurso amoroso no momento em que ele vê que o amor foi falado tanto, que se encheu de significados, que o significado principal acaba se perdendo no meio disso tudo. Então, ele vai pensando palavras dentro do amor, dentro de um relacionamento amoroso, e ele vai trazendo, por exemplo, o Werther, né, do Goethe, né, ele traz Baudelaire. Então, ele vai fazendo essas citações ou pensando sobre coisas que Baudelaire escreveu, e ele vai falando sobre esse fragmento, sabe? Tá. Então, é um livro que, na realidade... É denso. Ele precisa de alguém com um conhecimento mais amplo para poder abrir aquela fala, sabe? Porque tem momentos que você lê e você fala, bom, eu entendi, mas o que na realidade, né, quis dizer? Não, eu acho até que 2 pessoas leem o mesmo livro, cada uma entende uma coisa. Cada vez que eu releio um livro, eu descubro coisas que eu não... Verdade. A gente começou lá com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Sei. Há 20 anos atrás, isso, né? E a Lucila que teve essa sacada que era um livro muito chato para ser lido sozinho, mas um livro riquíssimo lido em grupo, como na realidade é. E eu sempre digo que ele é um livro que põe a gente num tempo fora do tempo, porque você vai tão profundo dentro de você, e parece que cada folha do livro que você vai virando, você vai colocando as histórias das mulheres e das pessoas que por ali passaram e que com a gente leram, e vão enriquecendo, que vão formando novas páginas dentro desse livro, sabe? Então, cada página tem outras 1000. Entre uma e outra. Vai engordando o livro. Nossa, e ele acaba sendo um livro sagrado, né? Ele usa muito da metáfora, então fica muito mais fácil de você generalizar, né? Muito bonito. Eu fui lá uma vez, eu não sei se foi você que me convidou. Pode ter sido, mas já faz muito tempo, né, Luca? Muito tempo. Depois nunca mais fui, porque eu... na verdade, eu estou com problema para ler, de óculos. Então, além
De você sempre formar. leu. Eu sempre leu. leio, de formar. E eu gosto de ler agora, eu estou no meio pirada, eu estou gostando de ler gente que escreve o português de forma diferente. Por exemplo, Saramago, que não põe pontuação. pontuação. Eu estou lendo Saramago. E é muito engraçado, a pontuação é diferente. Você já leu alguma coisa? Bom, é que não é português, né? É francês. Mas você já leu alguma coisa da Annie Ernaux, que foi que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado? Não li nada dela. É interessantíssimo, Luca. Leia. Em especial, o livro... Estava no meu rosto. Em especial, o livro Os Anos, porque vai passar pela nossa juventude, sabe? Tá. E ela... Depois me passa por WhatsApp certinho que eu vou procurar. Passo. Porque eu estou nessa viagem aí de ver coisa. E como eu estou escrevendo muito... Ela vai se empolgando na escrita, ela vai esquecendo de colocar maiúscula, de colocar vírgula, sabe? E você entra nesse balanço com ela, que é uma delícia. Uma delícia. Eu gosto muito. Então, você vai ver músicas do nosso tempo, se bem que ela é um pouquinho anterior, mas apega a nossa juventude e ela se afasta, sabe? Ela escreve sobre ela em terceira pessoa. Eu gosto assim. E ela coloca todo um painel político da época, sabe? Vou gostar, já bem adorei. interessante. Bem interessante. Nossa, Tereza, já vai acabar. Você quer... Ai, meu Deus. A gente fala mais. Vem cá. E você quer falar alguma coisa? Você quer... Eu gostaria de deixar, então, assim, à disposição o meu trabalho clínico, né, como psicoterapeuta, e oferecer às pessoas que gostam de ler, que têm interesse pela leitura, que conheçam a Casa das Flores. Tá? Fantástico, fantástico. Depois eu deixo com você o nosso Instagram, eu não sei se você está ou não. Isso. Olha, eu amei ver você aqui. Eu que te agradeço. Esse trabalho aqui que eu estou fazendo está servindo para me reaproximar de um monte de gente. Que legal. Que você não tem tempo de ver no dia a dia. Daí, de repente, quando você marca uma coisa, e eu espero que muita gente assista, porque foi muito interessante. Eu adorei, adorei, adorei. Eu também achei muito bacana a tua iniciativa, parabéns. Gostei da logo, gostei do nome, sei que ele te acompanha já há algum tempo. É verdade. E até quando você falou, então, chama Em Voga, eu fui procurar, falei, nossa, cara, mas será? Não, mas aí deu tudo certo, achei legal. Um nome... Bem legal. Todo mundo que usou o Voga, em todas as ocasiões que usei, até quando a Valéria usou na agência, deu certo, foi sucesso. Bom, então, é super do nosso tempo, né? A gente falava isso. Então, é super do nosso tempo. Está bem colocado, bem posicionado. Vocês gostaram da entrevista? Se gostaram, dá um like aqui, compartilha e segue a gente no YouTube, Instagram e Facebook. Tá bom? Muito obrigada, Tereza. Obrigada. Amigas para sempre.